Lucas, capítulo 23, o versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse texto eu baseio naquilo que de antemão já tenho falado. E hoje, por exemplo, eu fiz uma postagem basicamente para ilustrar o momento a qual estamos vivendo. E uma ilustração que se faz é muito mais simples para esclarecer as mentes. Por isso o Senhor Jesus Cristo se utilizava de parábola. Contei a história do meu relacionamento com a minha cachorrinha, a Buba, como vocês conhecem. E apesar de ser teólogo e ler a palavra diversas vezes, e assim como diversos teólogos que eu já li, principalmente os de renome, difícil é eu encontrar uma base na Bíblia para que venha eu acreditar, de acordo com o meu sistema de crenças, que ela tem uma alma imortal, que ela não morrerá, mas terá a ressurreição, assim como nós cremos que acontecerá com cada ser humano, ou para a condenação ou para a salvação. Falei dessa dificuldade de basear nas Escrituras, inclusive citei aquele texto que se agrava em Apocalipse, dizendo que de fora ficarão os cães. É claro que, de acordo com o contexto da época, os cães se referiam aos soldados romanos. Mas sabemos nós que os judeus, eles tinham uma certa aversão em relação aos cachorros. Tanto é que uma das orações dos judeus ortodoxos era: obrigado, Deus, por não ter nascido nem cachorro nem mulher. Tamanha era a aversão que eles tinham em relação ao cachorro, e a mulher também. Por isso que os soldados romanos eram assemelhados com os cães. Por isso que o apóstolo Pedro também vai fazer uma referência àquele que é apóstata da fé em relação aos cães. Então eu não teria na Bíblia uma base para dizer: eu amo a minha cachorra e por isso eu creio que ela vai entrar no reino dos céus, ou que ela terá a ressurreição. Isso é uma ilustração que eu fiz. Mas com o intuito de dizer, apesar de eu saber que ela não vai herdar o reino dos céus, de acordo com o meu sistema de crença, ainda assim eu não vou maltratá-la, eu não vou desprezá-la, eu não vou abandoná-la, mas pelo contrário, eu vou criar um ambiente a qual ela será bem cuidada, bem amada. Aliás, eu disse que uma das razões para o cachorro não entrar no reino dos céus é a idolatria, porque o cachorro te idolatra. No caso da Buba, ela me idolatra. Ela me vê como Deus. E aí a perdição, infelizmente, pode ocorrer a ela, por essa idolatria. É uma forma que eu estou encontrando para ilustrar muito bem o que pode nos ocorrer. E com isso eu resolvo criar um ambiente de muito cuidado, de muito zelo, de carinho, de compreensão, de amor. E enquanto nós estivermos juntos, pelo pouco tempo que ela tem de vida, eu quero proporcionar, por exemplo, os melhores 15 anos que um cachorro pode ter. De acordo com a minha possibilidade, eu quero criar um céu aqui na terra para que ela tenha um bem-estar. Porque eu a amo. Eu a quero bem. Eu cuido dela. Aliás, ela me ajudou em um processo de superação, de uma entrada em depressão em 2015. Então, criou-se esse vínculo. Mas de forma alguma eu posso desprezá-la. E eu me referi também àquelas pessoas que os cristãos têm a certeza de que não entrarão no reino dos céus. Uma dessas pessoas são os homossexuais.
alguns cristãos têm a plena certeza de que eles não vão herdar o reino dos céus. Inclusive, recentemente, um líder religioso de alto renome no Brasil, que eu já cantei até várias músicas dele, e nós cantamos aqui na igreja, foi questionado se tivesse um casal de homossexual na igreja dele, ele expulsaria ou deixaria lá? E ele falou: expulsaria. Isso causou grande revolta. Mas pelo fato de que no sistema de crença do cristianismo, consolidado por muitos tratados teológicos e de tudo aquilo que nós aprendemos, dizemos: essa prática, ela é condenada, então não herdará o reino dos céus. O adúltero não herdará o reino dos céus. O mentiroso não herdará o reino dos céus. Ou seja, nós definimos quem não vai entrar no reino dos céus. Porém, o pior é quando nós queremos criar um inferno na vida dessas pessoas. Porque nós acreditamos que eles não entrarão no reino dos céus, então nós não os aceitamos, os expulsamos, os escanteamos e criamos uma versão dizendo: pelo fato de você ser pecador, nós não te queremos. Eu vou te maltratar, eu vou te julgar, eu vou te condenar. De acordo com o meu sistema de crença, eu não posso te aceitar dentro do mesmo teto. E quantas mães têm expulsado filhos porque tem uma orientação homoafetiva? E quando na verdade o que eu trouxe como ilustração é: ora, se de acordo com o teu sistema de crença este não entrará no reino dos céus, cristão, mas você aqui nessa terra pode criar um paraíso para esta pessoa. Você pode cuidar bem desta pessoa, você pode amá-la, você pode acolhê-la, você pode criar um ambiente a qual você diga: eu não te prometo a entrada no reino dos céus. Aliás, nem eu sei se entrarei no reino dos céus. Mas uma coisa eu te prometo: enquanto nós vivermos juntos aqui nessa terra, eu serei a melhor pessoa para você. Eu irei te amar, eu irei estar do seu lado, eu não irei te desrespeitar, eu não irei te diminuir, eu não irei te condenar, eu não irei te expulsar. Você não é nojento, você não é podre, você é um ser humano de tamanho valor quanto eu. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, pode ter a certeza que o nosso ambiente será conciliatório, tolerante. Será um ambiente onde o carinho não vai faltar, o afeto não vai faltar. Mas eu trouxe essa ilustração inicial para te dizer que é difícil nós combatermos sistemas e dogmas consolidados, que aliás nós nos tornamos hipócritas, porque é muito fácil colocarmos pessoas no inferno, quando na verdade praticamos pecados que está descrito também como impedimento de entrar no reino dos céus. Mentimos, adulteramos, enganamos, temos inveja, e com isso nós colocamos como se alguns tipos de pecados fossem maiores do que os outros, quando na verdade, no mesmo texto que se fala, por exemplo, que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, se fala do mentiroso. E nós mentimos. Mentimos porque gostamos, mentimos porque temos prazer. E o que isso significa? É que certa vez os discípulos chegaram com Jesus e disseram: Senhor, desta forma não irei casar, porque é impossível a salvação. É impossível, Deus. Até que o Senhor Jesus Cristo fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque o reino de Deus, ele tem a pessoa de Jesus Cristo, que se entregou na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Porém, é muito fácil nós colocarmos outras pessoas em uma cruz e falarmos: este está condenado, este nós não aceitamos, este não tem parte com Deus.
E a palavra está falando de um sistema que condenou um ladrão. E este ladrão estaria condenado a não ter parte com o reino romano. Ele não merecia o reino romano. Ele não merecia pisar nessa terra. Ele era uma pessoa sem solução. Sofreu a pior das mortes. E neste momento ele está do lado de Jesus Cristo. E esse é um texto que nos facilita o entendimento do quanto o reino de Deus, ele pode ser abrangente, do quanto o reino de Deus pode alcançar vidas que nós nem imaginávamos que um dia poderia alcançar a salvação. Porque este homem está, talvez, em um dos últimos suspiros, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque no reino romano ele não poderia pisar. Ele estava sendo expulso do reino romano, mas o Senhor Jesus o estava acolhendo no reino dos céus. Existem pessoas que no reino da terra, no nosso reino romano, humano, nós não aceitamos, condenamos e julgamos. Mas no reino de Jesus, ele aceita. No reino de Jesus, ele acolhe. No reino de Jesus, há uma entrada por ele. E o chamado dele para nós não é por dificuldades, por obstáculos, colocar impedimentos para que as pessoas venham olhar para o amor dele. Quantas pessoas nós colocamos em uma cruz, julgamos, criticamos, e por violência simbólica ou até mesmo por agressões verbais, queremos conduzi-las ao entendimento de Cristo, e quando na verdade é por amor. É compreendendo este Jesus, que é além de um amor de mãe, que é além de um amor de pai, e que nos entende, que nos compreende. Se nós maltratarmos pessoas do nosso lado, por taxarmos elas de não merecedoras de Deus, logo vamos fazer como os sacerdotes da época de Cristo, que votaram pela crucificação dele, que o colocaram em uma cruz, por reconhecê-lo como não merecedor de Deus, sendo ele o próprio Deus, sendo ele o próprio prometido. O que esta palavra nos fala é que, independente se a pessoa merece ou não merece o reino dos céus, nós devemos tratá-la de tal maneira, valorizando ela, colocando esta pessoa em um local de destaque, acreditando nela, e de forma alguma colocando-se obstáculos no caminho para que ela venha tropeçar em julgamentos, em condenações precipitadas. Estes dias, eu tenho dito para vocês, ou venhamos fazer como na pregação passada, optar por agir como Rispa, que tinha um morto ou mortos diante dela, mas ali ela tomou uma decisão fora da lei, uma decisão que estava acima daquilo que era costume, porque o costume dizia: obedeça ao rei, mas ela estava em cima de uma pedra, abanando mortos. Ou então vamos assumir o papel de Davi, colocarmos pessoas em uma forca, dizendo: assim Deus quer, assim Deus deseja. E quando na verdade é mais louvável o papel de Rispa, que estava abanando, não desistindo dos seus mortos,
Quantos de nós queremos impor em nossas famílias ou impor certas situações para que essas pessoas venham a ser enforcadas, sufocadas? E dizemos: eu ajo de acordo com a lei, eu ajo de acordo com a palavra. E desta maneira vocês têm que ir para a forca. E essa pessoa se sente não pertencente a um relacionamento com Deus. Ela se sente distante. É como se ela fosse a pior. Quantas pessoas nós entregamos para a perdição? Entregamos os nossos filhos, entregamos os nossos amigos, entregamos tantas almas para a perdição, como Davi assim fez. A melhor escolha é a da ética, da moral, das tradições religiosas. Então enforque. Vamos enforcar as pessoas. E ali elas são taxadas como imerecedoras, como aquelas que merecem o castigo de Deus. Até que Deus levanta pessoas como Rispa, que não abandone essas pessoas e que venha por misericórdia abaná-las e dizer: aqui eu estou, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu estarei orando por você, eu ainda estarei te amando, eu ainda estarei te aceitando, eu ainda estarei crendo em você, confiando em você, eu ainda estarei do seu lado. Não é aquele olhar de enforcamento, mas é aquele olhar de acolhimento. É aquele olhar de perceber que a pessoa, ainda que esteja morta espiritualmente, mas ela tem um valor extraordinário. E que, aliás, nós não sabemos se esta entrará ou não entrará no reino dos céus. Aliás, eu não sei nem sequer se o mais santo dos homens que se revela por aí, ele entrará no reino dos céus, porque eu não conheço o coração dessa pessoa. O departamento da salvação é muito exclusivo de Cristo. Mas ainda assim, eu diria, como Rispa fez, eu estarei do seu lado, não vou te abandonar. Como Cristo fez, eu estarei do seu lado. Cristo em uma cruz representa aquele que se entregou a mais humilhante das mortes para resgatar um homem que estava sofrendo a mais humilhante das mortes. Este homem, ele era a escória, o resto da sociedade. Cristo o alcançou. Nós não podemos transformar a vida das pessoas em um inferno. Aliás, pense um pouco. Ainda que aquele que você muito ama, ainda que aquele que você quer muito bem, opte por não se enquadrar no teu sistema de crença, ainda assim, ele não pode ser maltratado, ele não pode sofrer agressões verbais, imposições. Ainda assim, ele precisa da tua compreensão, da tua harmonia, da tua paz de espírito, aliás, do teu amor. Porque o amor cria céus. O amor, ele fabrica paraísos. O amor, ele muda ambiente. É insuportável nós vivermos do lado de alguém que nos diminui. É insuportável nós vivermos do lado de alguém que nos coloca para uma posição inferior. É insuportável nós vivermos em um lar onde alguém que pode ser uma luz para que venhamos sair da escuridão, na verdade, ele se torna como aquele fogo ardente que queima a nossa vista. Como aquele fogo
que não é como o de Deus, que não consumia aquela sarça, mas é um fogo inconveniente, é um fogo que separa, que divide, que diminui tanto alguém, que este alguém diz: eu nunca serei crente, eu nunca irei servir a Deus, eu não quero servir esse Jesus que essa pessoa prega, porque esse Jesus que essa pessoa prega, ele é tão detalhista, ele é tão perseguidor, que de tal maneira ele vai me castigar, ele vai me matar, ele vai me julgar, e quando na verdade a palavra está dizendo aqui, que um homem que viveu a vida inteira na bandidagem, mas naquele dia alcançou a salvação, e que a sociedade o tinha rejeitado, mas Cristo o acolheu, Cristo o segurou, Cristo o abraçou. Se vivermos diminuindo o sacrifício de Cristo, se vivermos diminuindo o amor dele numa cruz, provavelmente não iremos resgatar pessoas para o amor dele, porque o amor dele ainda não está em nós. A palavra fala que Judas estava com ele em uma mesa, na ceia. Jesus Cristo serviu. Se Cristo serviu, era porque ele não tinha diminuído Judas. Judas era um traidor. Ele não tinha fechado a porta do reino dos céus para Judas. Ora, se Cristo chamou um traidor para a mesa, e se a palavra fala que é para nós irmos pelos becos e valados, chamando aleijados e coxos para participarem da mesa, o porquê nós vamos excluir pessoas de uma mesa? Não, mas ela é homossexual, não importa, ela tem que estar na mesa. Ah, mas ela é adúltera, não importa, ela tem que estar na mesa. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo, não importa. Se Cristo não expulsou Judas, um traidor, por que nós expulsamos? Por acaso o pecado de Judas era menor, ou aliás, menor do que os pecados que existem por aí? Eu não estou te prometendo salvação. Eu não estou te prometendo que você agindo desta maneira, da forma como você se encontra, entrará no reino dos céus. Aliás, esse não é o meu departamento. Mas eu estou te dizendo, não saia de perto da mesa. Faça como aquela mulher que disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Não saia de perto da mesa. Fique lá. Mas eu sou adúltero. Não saia de perto da mesa. Fique lá. Mas eu sou um mentiroso. Não saia de perto da mesa. Fique lá. Eu tenho um pecado. Fique lá. Mas eu sou um avarento. Não saia de perto da mesa. Fique lá. Mas o Senhor vai me expulsar. Não, eu não vou te expulsar. Mas Jesus Cristo, Ele não vai me querer por perto. Quem disse? Ele quis Judas. Talvez o seu pecado não seja maior do que de Judas. E ainda assim Cristo serviu a Judas. Mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos conscientizar diante da mesa. Ele fala que o homem deve analisar a si mesmo. Sim, ele fala isso. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Daí coma do pão e beba do cálice.
É essa análise de perceber aonde eu estou. A palavra está dizendo aqui, em Lucas capítulo 23, o versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Este homem não estava sem consciência de atos rebeldes, ele não estava sem a consciência de atos contrários à vontade de Deus. Mas ainda assim, esses atos rebeldes, esses atos contrários à vontade de Deus, não o impediu de se aproximar de Cristo. Não estou pedindo para você tirar da tua consciência os erros que você vem cometendo. Talvez você tenha muitos. O que eu estou te pedindo é que, analisando-se a si mesmo, olhe para dentro de si e diga: Senhor, o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu preciso do Teu amor, o quanto eu sou pecador. Mas não é para fazer como Judas, que analisando-se a si mesmo, ele se enforcou. O apóstolo Paulo não faz um convite para você entrar dentro do seu mundo interior e lá se perder, como um melancólico que se perde em si mesmo. Mas é para você, ao entrar no seu mundo interior, perceber a sua pequenez, perceber a sua doença e voltar-se para Cristo e dizer: Jesus, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu não vou sair de perto dessa mesa, é por isso que eu não vou abandonar esta mesa. E talvez nós venhamos querer expulsar a muitos. Eu não digo uma expulsão com palavras, até porque nos dias de hoje nós somos pessoas muito recatadas em falar na frente, ou falar de frente, confrontar alguém. Preferimos uma rede social que é muito mais de uma forma anônima, ou então em pensamentos, julgamos e condenamos e dizemos: esse não merece estar na mesa, ou assentado próximo à mesa, este não merece participar do banquete. E você merece? Se a tua resposta é sim, parabéns. Mas você pode estar cometendo o pecado do orgulho, da arrogância e da prepotência. Porque se tratando do reino dos céus, não há merecedores. A minha proposta hoje é dizer: talvez tu tenhas pecado, talvez tu tenhas muitos erros, porque o pecado, ele causa-nos males. Os pecados listados biblicamente, eles nos causam dores. Mas talvez você não consiga libertar-se disso. Talvez a tua natureza pecaminosa esteja tão inclinada para o abismo, que você diga: eu não tenho força. Mas se eu te disser: não és merecedor desta mesa, afaste-te, você vai embora. Mas se eu digo: Cristo te chama, Cristo te oferece um lugar, mas pastor, eu estou aleijado, eu estou deficiente, eu não tenho forças, eu não consigo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, falando a respeito de pecado, ele fala: o bem que eu proponho fazer, esse eu não faço, e o mal que eu digo que eu não vou fazer, eu vou lá e faço, porque o pecado habita em mim. É como se algo me controlasse, é como se algo pensasse por mim. Aliás, o desejo não é algo que te é consciente. O desejo, você não diz: agora eu vou desejar tal coisa. Ele vem, e quando ele vem, ele pode te dominar. Ele pode te aprisionar. Porém, quando nós percebemos que os nossos desejos estão nos aprisionando, nos machucando, nos ferindo e nos colocando em um abismo que não tem fim,
É quando decidimos, ainda que os meus desejos me puxem para baixo, eu quero estender as minhas mãos para que o Senhor me tire desse abismo. E a única maneira de nós sairmos de um abismo de desejos incontroláveis é nos aproximando de Cristo, é estando próximo dele. No teu fundo de poço, em uma cruz, você pode encontrá-lo. É neste momento que parece que não há solução para você, que ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo provarás a minha salvação. Mas nós não podemos transformar a vida das pessoas em um inferno, mas criar pequenos reinos de Deus aqui nessa terra, pequenos céus. Porque o amor de Cristo nos constrange, sabe? O amor de Cristo, ele é o único que não requer reciprocidade. Digo e tenho dito, até o amor de mãe requer reciprocidade. O que seria essa tal reciprocidade? Ela doa amor, mas de alguma maneira ela vai requerer uma contraprestação. Ela vai requerer que eu faça algo para ela.